Maravilhoso seja mais este dia na sua vida. Maravilhosa é a palavra do Senhor, a palavra que nos ensina, que nos mostra a verdade a todo tempo e que precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a sua palavra, porque Deus, Jesus, aquele a quem se entregou por nós, que morreu pelos nossos pecados, está batendo a nossa porta todos os dias. E por teimosia, por orgulho, por vaidade, por soberba, não permitimos ele entrar em nossa morada, entrar em nossa casa, entrar em nossa família, fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, transformar, ensinar, mostrar o caminho para que possamos encontrar vida, vida, vida. Jesus é vida. Se você procura morte, Jesus é vida. Se você diz, eu quero Jesus, não quero o diabo. Eu quero o céu, não quero o inferno. Mas você fala, eu quero morte, não quero vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Céu é vida. A palavra de Deus é vida. Então, corra para os braços do Senhor. Jesus quer te abraçar em todo o tempo e a todo momento. Se entregue a Ele. A palavra de Deus está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Hoje a palavra de Deus quer nos falar ao nosso coração sobre os nãos do Senhor. Às vezes os nãos do Senhor também remete ao seu silêncio para conosco. O silêncio e os nãos de Deus nos atormentam, nos anseiam, nos preocupam. Mas como diz a palavra de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, eu posso dizer com toda certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Porque em Romanos 10, 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, como poderemos entender o amor de Deus? Saber dessa grandiosidade? Ouvir e saber que tudo coopera para o bem se nós não o ouvimos? Então, tudo coopera para o bem daqueles que ouvem a palavra do Senhor. E os nãos do Senhor, muitas vezes em nossas vidas, são refletidos em 3 pontos. Em primeiro, desobediência e consequências do pecado. Segundo, aproximação, ensinamento e fortalecimento. E terceiro, glória maior, graça de Deus, vida com Jesus. Então, o primeiro subtítulo, desobediência e consequência do pecado, que é um dos nãos do Senhor para conosco, está em Salmos, capítulo 68, versículo 18, que diz assim, Salmo 66, versículo 18. Se eu atender
a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então é bem claro para nós que quando Deus está em seu silêncio ou em seu não para conosco, é porque estamos em desobediência com Ele, porque permitimos que o mal entrasse em nosso coração. E tal desobediência causa consequências para nossas vidas. Assim como em Adão, Gênesis 2,17, não comerá do fruto, se comer morrerá. Então quando Jesus falou não, o Senhor falou não para Adão, é porque ele estava falando sério. Não coma, Adão, porque tu morrerás. E assim, Adão permitiu comer daquele fruto proibido. Assim como o Senhor falou a Moisés, tu, Moisés, não entrarás na terra prometida. Números 20, 10 ao 12. Por quê? Porque Moisés se irou com aquele povo rebelde. Houve uma soberba devido à sua ira, que ele se achou melhor que aquele povo por um instante, e desobedeceu a Deus em bater na pedra por 2 vezes, sendo que o Senhor pediu para ele apenas falar com a pedra, para que saísse, jorrasse água pela pedra. Em Davi, diz assim, não apartará a espada do Senhor de sua casa, Davi. Segundo Samuel 12:10, devido ao seu adultério e o sangue derramado. Então, o Senhor, quando diz não ou fica em silêncio para nós, é porque estamos em desobediência e a consequência desse pecado permite que Deus diga não ou deixe em silêncio, assim como também houve um silêncio para Abraão quando desobedeceu a Deus, não esperou o filho prometido da sua promessa, ficou sem ouvir Deus por 9 anos. A segundo subtítulo é aproximação, ensinamento e fortalecimento. Então, o segundo não de Deus é devido à sua aproximação, querer se aproximar, ensinar e fortalecer os seus servos. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza para fortalecer, de amor para aproximar dele e de moderação e equilíbrio para nos ensinar. Então assim foi com Paulo. Quando Paulo pediu para que Deus retirasse o espinho de sua carne, em 2 Coríntios 12:7, o Senhor falou para ele, a minha graça, Paulo, te basta. A minha graça te basta. A sua fraqueza em mim será forte. Então veja que Deus estava fortalecendo Paulo, ensinando ele, aproximando ele do amor de Deus. Quanto menos dele, mais de Deus. Com Jó, em Jó capítulo 38 fala sobre a resposta de Deus para Jó. Jó, eu não te darei nenhuma resposta enquanto tu não passar pela prova. Ali estava mostrando para Jó do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus para conosco. Ele é o dono de nossas vidas, ele tem o controle de tudo e pode fazer, tirar, colocar, expor e impor tudo o que ele quiser. Mas lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ouvem a Deus, daqueles que ouvem a sua palavra. E o terceiro subtítulo fala sobre a glória maior, a graça de Deus, a vida em Jesus. Então tiramos de 1 Pedro 2:24. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados.
Então a glória de Deus maior para nós. Esse é o terceiro não que Deus nos impõe, que Deus nos mostra que Ele faz tudo para o bem dos seus filhos. Porque quando Lázaro, Maria foi lá procurar Jesus para que fosse curar Lázaro que estava doente, Jesus não correu. Jesus falou: espera, Maria, essa doença não é para a morte. Então, Deus esperou que Lázaro morresse 4 dias. Para quê? Para que a glória maior estivesse presente em seu nome. Para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Está em João, capítulo 11, versículo 4. E a prova maior de que Deus diz não foi para seu próprio Filho Jesus. Quando Jesus pediu para apartar dele o cálice, Jesus disse: não irei apartar o cálice de ti, filho. A minha vontade deve ser feita. Mateus 26, 39. Por que que Jesus não teve o cálice apartado dele? Porque era para um bem maior do mundo todo, onde Jesus se entregou para salvar cada um de nós, para arrancar todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, colocar, aniquilar toda a lei da palavra de Deus e ensinar que vivemos por graça, por misericórdia, por amor do nosso Senhor. Então, o que Deus quer, o não de Deus, na verdade, é um grande sim em nossas vidas. Mas é necessário aceitar e entender. Se você não entende, não precisa, apenas aceite a sua palavra, que o entendimento virá com o tempo. Cristo não é babá. Cristo é caminho, é verdade, é vida. O cristão não é mais uma criança, não é mais um bebê, não é mais um menino. O cristão é aquele que crê na palavra de Jesus. Se você ainda não é um cristão verdadeiro, que segue a palavra de Deus, lembre-se que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem passa por aquilo que ninguém passou, chegará onde ninguém chegou. Mas lembre-se que não é por nossas forças, mas pelo poder, pela graça e pelo amor do nosso Senhor Jesus, que se entregou no madeiro por nós. Então lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ouvem a Deus. Os nãos de Deus é para o nosso próprio bem. O silêncio de Deus é para nos fortalecer, para sermos pacientes, para nos ensinar, para nos aproximar, para depois de tudo poder cantar glórias ao nosso Deus e ao nosso Pai. Portanto, meus irmãos amados de Jesus, a palavra de Deus é vida. Ouça a palavra de Deus, medite na sua palavra, viva a sua palavra em todos os instantes, para que Deus possa galardoar a sua vida e a sua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, a sua palavra que é verdadeira, a sua palavra que nos ensina, que nos aproxima do seu amor, que nos mostra a verdade, que quer nos revelar a sua glória, a sua grandeza, Senhor. Nos salvar, nos tirar desse buraco, nos tirar dessa lama, dessa tempestade, desse deserto e nos transportar para o reino de luz. Ó Senhor, Deus Pai, poderoso e misericordioso, que as suas maravilhas se façam presentes em nós, ó Deus, que possamos abrir a porta para que o Senhor entre e reine
em nossas vidas. E desta forma, meus irmãos, creia na palavra do Senhor, porque ela pode te dar vida. Permita que a palavra de Deus entre em seus ouvidos, penetre em seus corações, atinja o seu espírito e transforme todo o seu ser. Eu peço ao nosso Deus e ao nosso Pai e a seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, para que se cumpra a sua vontade em nossas vidas. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.